eu queria trabalhar com vocês hoje são mais dois tópicos, né? Da tipologia textual exigida no edital, que é o texto, o que a gente vem trabalhando, né? Que é o texto dissertativo e argumentativo, desde o início, que é o texto mais cobrado da prova da ESA, desde sempre, entre outros concursos, porque é uma revelação que revela, é uma redação que revela o candidato, é um tipo de texto que revela o repertório do candidato, então por isso ele é tão exigido aí por várias bancas. Só que, tá mudado aqui não, né? Tá aparecendo nada, por exemplo. Só que tem outras duas tipologias textuais que são exigidas no edital, tá? Estão me ouvindo? Tudo certinho? Beleza. Tem outras duas tipologias textuais que são exigidas também no edital, que é a crônica argumentativa e o texto narrativo argumentativo. Então hoje, né, a gente vai ver a crônica argumentativa, que é uma outra tipologia textual também exigida no edital. O texto dissertativo argumentativo ele é o mais cobrado, e em 96 a ESA cobrou o texto narrativo argumentativo, tá? Ela colocou uma citação do Rubem Alves e pediu que a tipologia textual fosse um texto narrativo dissertativo, ou seja, pode acontecer sim, tá? Então hoje nós vamos ver a crônica argumentativa, que é um tópico edital, e vamos ver na próxima aula o texto narrativo argumentativo, ok? Vamos lá então. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Então é isso. Só um minutinho aqui. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Não vai, não sei fazer isso. Você pode fechar. Isso aqui ou isso aqui? Isso aqui. Você vem aqui e muda. Bom, então a tipologia textual que nós vamos trabalhar hoje é a crônica argumentativa, tá? Bom, ela não se difere muito do que vocês viram até hoje sobre a argumentação. Obviamente, na crônica argumentativa, vocês também vão precisar criar argumentos, né, para defender a ideia de vocês, que é o principal tópico aí de um texto dissertativo, argumentativo, narrativo, argumentativo ou uma crônica argumentativa, tá? O principal foco é a argumentação, que é o seu repertório, que é o que a gente tem trabalhado aqui já há algum tempo, em relação a contexto histórico, citação de autoridade, que mais? Filmes, séries, tá? Por aí vai. Bom, então o que nós temos aqui agora? Vou apresentar para vocês a tipologia, né, como ela se dá dentro do contexto, o que é a crônica, afinal, e os argumentos que vocês vão utilizar para defender a ideia são os mesmos que a gente utiliza para o texto dissertativo e argumentativo. Então, agora, mesmo com a mudança da tipologia, né, que é exigida no edital da ESA, o que vai diferir aí, talvez, né, para vocês é que
Agora exige um pouquinho mais de detalhe na descrição, porque eu preciso ver o cenário. Como leitora, como examinadora, né? A gente precisa ver o cenário quando você trata de uma crônica. Então vamos lá. O que é, né, uma crônica argumentativa? Bom, a crônica ela vai sempre tratar de um assunto do cotidiano, tá? É a sua visão dos fatos. Então, você, de alguma forma, qual é a ideia central da crônica? É que você passe a sua experiência com uma determinada situação para as outras pessoas, de forma com que aquelas pessoas possam, né, num determinado momento, passar por aquela situação e saber como passar a partir da experiência que já foi relatada para ela em algum momento. É um texto curto, né? Mas aí o texto de vocês sempre são 30 linhas, isso não muda. Uma abordagem crítica, questionadora ou bem-humorada. Bom, para vocês nunca vai cair essa ideia de trabalhar com bom humor, tá? Vai ser sempre uma abordagem crítica, né? A exigência do candidato é que ele tenha um pensamento crítico diante do que acontece, diante das questões, inclusive na redação. Então, ela é utilizada para comunicação, né, sobretudo revistas, para vocês terem uma ideia, né? A crônica argumentativa, ela funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Ela pode ser do gênero narrativo, dissertativo ou descritivo. Os cronistas, né, os autores que escrevem as crônicas expressam esse tipo de texto com um tema, a sua posição, o seu ponto de vista, o seu juízo de valor. Então, basicamente, é porque no texto dissertativo você também faz isso, só que é de uma forma menos, como é que eu poderia dizer, menos subjetiva, né? Você não se coloca dentro do texto, mas de fato, num texto dissertativo e argumentativo, também é a sua opinião, também é o seu olhar sobre os fatos, tá? Isso não diferencia da crônica. A questão é que na crônica você pode se colocar dentro do texto e contar a sua própria experiência sobre isso. Por exemplo, a última crônica que eu li contava a história de um senhor, né, idoso, e que ele, mesmo podendo se aposentar, ele não tinha pedido a aposentadoria dele, e como que era o cotidiano de um idoso, né, ainda com total gás, diríamos assim, para trabalhar, como que era o cotidiano dele indo ao trabalho todos os dias, como ele fazia para tomar o metrô, e que as pessoas sempre sentiam muita pena dele no metrô, então cediam um lugar para ele, e ele começou a questionar tudo isso, porque afinal ele era um idoso, mas ele se sentia com 20 anos, ele estava no seu estado mais saudável, né, cheio de vigor e saúde, então é basicamente isso. É contar um fato do cotidiano que tem uma questão, né, que tem uma abordagem crítica. No caso dessa crônica que eu li na semana retrasada, ela tinha uma abordagem crítica no sentido de como as pessoas olham para os idosos, né, nas ruas, no dia a dia. Basicamente isso. Vamos ver aqui. Então, quais são as principais características, né, da crônica? É um texto publicado em jornal, né, bem conciso. O texto pode ser em primeira pessoa, ou seja, você pode de fato colocar-se dentro do texto, relatar a sua experiência diretamente no texto. É necessário inserir um título, e aí vocês sabem que na prova de vocês o título é sempre necessário, né? A narração pode ser usada no primeiro parágrafo, então você já pode começar no primeiro parágrafo a trazer os elementos narrativos. Mais do que isso, né, você precisa situar o lugar, o espaço e o clima onde se passa a sua história. A argumentação e persuasão. O que você precisa fazer para ser persuasivo, né? O que você precisa fazer para argumentar as suas ideias? É exatamente trazer aqueles elementos que a gente já trabalhou, tá? Filmes, séries, contexto histórico, enfim. Personagens, personalidades. Linguagem coloquial, simples e direta, né? Então esse texto também ele é um pouquinho mais difícil de ser pedido pelos concursos, porque ele, de alguma forma, ele permite que você utilize uma linguagem informal. Essencialmente, se você insere personagens, que não é uma obrigatoriedade, mas se você insere personagens e se nesse personagem tem diálogo, então o diálogo do personagem poderia ser de forma coloquial. São relativamente curtos. Bom, o texto de vocês, ele sempre, né, na exigência do edital, sempre com 30 linhas, máximo de 30 linhas, né? São temas de cotidiano e polêmicos, então você poderia retratar aí alguns fatos, né, polêmicos do dia a dia, como violência urbana, mobilidade urbana, violência contra a mulher, exploração infantil, enfim, entre outros tópicos polêmicos que a gente também tem no nosso dia a dia
e que talvez tenhamos passado, né, em algum momento por alguma circunstância nesse sentido. Induz a reflexão, né? Então a ideia da crônica é que o outro possa pensar sobre o que aconteceu com você. Subjetividade e criatividade. Subjetividade porque ele vai contar a experiência, né, de uma pessoa, no caso é a sua experiência ali, e obviamente você vai precisar acrescentar algumas coisas para poder tornar essa história mais interessante. Fusão do estilo jornalístico com o literário. Pode ter poucos personagens ou nenhum, tá? E vai ter que delimitar o espaço-tempo. O espaço e tempo, que é o que a gente já fala ali, que é o que a gente já coloca no primeiro parágrafo de introdução, já situa ali o lugar onde vai acontecer numa floresta, vai acontecer num sítio, numa fazenda, tá ensolarado, tá chuvoso, é um lugar que existe no mapa, não existe no mapa, né? Depende também de como você vai colocar esse estilo da crônica, né? Com que intenção você vai escrever essa crônica. Bom, então aí tem uma estrutura padrão, né? Que é a mesma estrutura do texto que vocês já conhecem bem. Introdução, que é a representação do tema. Argumentação, que é o que vocês mais sabem fazer hoje em dia. E conclusão, que é retomar o tema, né? Na verdade, a conclusão de uma crônica, ela não tem uma solução ou uma breve intervenção. O que ela tem é um desfecho de como acontecem os fatos, né? Você tem um desfecho aí de alguma experiência, de alguma coisa que aconteceu com você, você tem um desfecho desse dia. E aí é basicamente como isso acontece. Bom, e aqui são 2 pontos importantes para você argumentar a crônica, que é argumentos de autoridade que vocês já utilizam, sabem utilizar bem, né? A gente trabalhou com... Quais autores aí que vocês utilizam para trabalhar com citação de autoridade, normalmente? Quais autores nós trabalhamos aqui? Trabalhamos com Marx, trabalhamos com quem mais? Com o Bauman, né? Zygmunt Bauman. Trabalhamos com Durkheim. Quem mais? Ninguém lembra de nenhuma citação de autoridade? Trabalhamos com Aristóteles. E por aí vai. Ninguém lembra de nenhuma citação de autoridade, para dar um exemplo aqui agora, né? Caso vocês lembrem, coloquem aqui também. Aquele do Immanuel Kant, né? O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, que é uma frase muito clássica e de todas as gerações, porque cabe em muitos temas, obviamente. E o outro ponto que você pode trazer na sua argumentação, né, de uma crônica argumentativa, é a contra-argumentação, que também já trabalhamos aqui. O que seria a contra-argumentação? Seria um ponto de contraposição, né? É o seu posicionamento no sentido contrário. Então, basicamente, você teria um elemento positivo no primeiro parágrafo e um segundo elemento negativo, diríamos assim, no segundo parágrafo, né? Seria os 2 lados da moeda, as 2 vertentes dos fatos e das experiências que acontecem também com você. Bom, dúvidas até aqui? Tá sendo possível alcançar aí o que eu tô dizendo? Dúvidas? Não? Dúvidas? Respondam-me. Beleza, só o Rian apareceu aqui, né? Tá ok, então. Ótimo. E aí, assim, ó, modalizadores discursivos. O que são modalizadores discursivos? Esses modalizadores, eles servem para você não só para as crônicas, tá? Mas para qualquer outro texto, até mesmo para o texto que a gente já trabalha, que é o dissertativo argumentativo, ele serve também. Então, aí, ó, são elementos linguísticos que atuam como indicadores de argumentação. Então, vocês podem pegar esses elementos para vocês colocarem até mesmo nas redações dissertativas, tá? Pedro Vitor chegou agora. Tá? Então, assim, ó, toda vez que você estiver dentro do texto e, obviamente, você precisar exprimir a sua opinião, e vocês precisam, tá, de alguma forma colocar isso, ainda que de forma indireta, é importante utilizar essas palavrinhas aqui. E aí, assim, ó, advérbios realmente, sem dúvida, infelizmente, felizmente, provavelmente, inegavelmente. Quando você utiliza essas palavras, é a sua opinião direta no texto. O que isso te ajuda também, gente? Te ajuda na interpretação, na compreensão textual. Por quê? Quando você está também lendo um texto, né, na prova, que é uma parte de compreensão textual ou interpretação, que são as inferências, quando você está lendo esse tipo, respondendo esse tipo de questionamento, tem questões que atuam no seguinte sentido: aonde o autor deixa a sua opinião de forma direta, por exemplo, pode cair esse tipo de pergunta.
tá? Onde o autor deixa a sua opinião de forma direta. Ou, de alguma forma, o autor exprime a sua opinião. Você vai simplesmente se atentar a esses modelizadores discursivos, porque é lá que ele está colocando a opinião dele, assim como você também vai fazer quando estiver produzindo o seu texto, ok? Porque precisa, né, exprimir de alguma forma o seu ponto de vista. E aqui tem, ó, modos verbais, né, com verbos auxiliares, adjetivos, expressões afirmativas ou negativas. Então, são elementos aí para vocês se apoiarem tanto na escrita para expor o ponto de vista, quanto para buscar também compreensão do texto, buscar também o olhar do autor no texto, tá? É só chegar direto nos modelizadores discursivos. Bom, o que eu trouxe também, né? Eu trouxe um exemplo de crônica argumentativa. Para vocês terem uma ideia de como funciona. Essa crônica ela tem um pouquinho mais de 30 linhas. O desenvolvimento ele foi explorado com 3 parágrafos, só que a introdução está bem grande e a conclusão também está bem grande, tá? Diferentemente de vocês, que vão utilizar somente 30 linhas. E aí é aquela sequência básica que a gente já usa, tá bom? Você vai fazer a introdução ali com 6, 7 linhas, desenvolvimento com 16 linhas, sendo 2 parágrafos, cada um com 8, e no final 7 ou 8 linhas no máximo, tá? Tentando precisar aí 30 linhas, um cálculo base de 30 linhas. Bom, eu trouxe um exemplo para vocês observarem comigo, e aí depois, obviamente, né, a gente tem uma atividade. Vamos lá, do Moacir Clear, essa parte do... Peraí. Do Moacir Clear, esse texto. Eu tô perdendo uma parte aqui do chat. Eu mutei aqui pra eles. Eu tô perdendo uma parte do chat aqui. O que é isso? Esse preto aí mesmo que tá aparecendo. Não sei. Tá, começou a piscar e aí voltou. Eu perdi uma parte do chat, mas vou voltar aqui, tá? Aí fica assim, ó. Tá, eu vou voltar aqui, tá? Bom, então vamos lá. Quando se trata de salvar a pele, o melhor mesmo é a astúcia. No interessante onde encontrar a sabedoria, da editora, é o nome de um livro, né? Da editora Ponto de Leitura, o respeitado crítico norte-americano Harold Bloom observa que, ao longo do tempo, as pessoas sempre recorreram aos livros e aos autores famosos com o objetivo de se tornarem mais sábios. Então, aqui o que ele está trazendo, gente? O contexto dele é um livro, né? Onde encontrar a sabedoria, que é o título do livro. Esqueci de botar um aspas aqui. Então, ele está trazendo como contexto o quê? Um livro. O que você pode fazer também e coisas que vocês já estavam acostumados a trabalhar, tá? Que é a contextualização. E aí traz... Leitura era o raciocínio. Pode ser uma coisa difícil, mas o esforço valeria a pena se, com o resultado, a pessoa se tornasse mais sábia. Cabe, contudo, a pergunta: será que este é um sonho comum à humanidade? Será que todos nós queremos a sabedoria? Será que no Brasil, em particular, é este um ideal? Bom, o que ele traz aqui como questionamentos é a mesma coisa que você traz normalmente como tese, né? É a questão central do seu texto. Então, ele traz aqui um contexto, que é o contexto de um livro, e aí ele pergunta, né? Faz várias perguntas, que é o tema dele central, que é a tese dele. E aí, continuando. Tenho minhas dúvidas. Sabedoria é uma condição que resulta de uma profunda compreensão do mundo e da condição humana. Então veja, agora aqui é a opinião do autor, coisa que você pode fazer também quando estiver tratando, né, de um tema. Aqui ele está contando da experiência dele com a sabedoria, o que é isso e o que ele entende sobre isso. Mais do que isso, ele traz aqui, ó, primeira pessoa, tenho minhas dúvidas, tá vendo? Ou seja, ele está em primeira pessoa dentro do texto. E aí continua. Nós não nascemos sábios, não nascemos com esta compreensão. Temos que adquiri-la através da vida. E isso se faz mediante conhecimento.
Daí a necessidade da leitura, mas também graças ao insight, o conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, mediante o qual aprendemos e não nos deixarmos iludir por nossa arrogância, a reconhecer as nossas limitações e defeitos, a pensar e agir de forma serena e desapaixonada. Então aqui o que ele traz como sabedoria, né? O que ele traz como conceito de sabedoria segundo o que ele entende acerca do tema? Ele traz uma citação de autoridade do Sócrates para defender a ideia dele. A ideia dele é o quê? Que bom que a gente não tem sabedoria, que bom que a gente reconhece os nossos limites. E continua. Agir assim, sabedoria não é só pensar bem, não é só ter conhecimento, é entender as coisas. Sabedoria é agir bem, resolvendo os problemas de forma eficaz, mas de forma ética, decente. Então ele está trazendo aqui, né, o que ele trouxe uma citação de autoridade para defender a ideia dele, coisa que vocês devem fazer também. Então vamos lá, aqui ele trouxe um livro para contextualizar, aqui ele trouxe uma citação de autoridade para afirmar a ideia dele. Façam o texto na mesma estrutura. Continuando. Um componente importante da sabedoria é a inteligência. A palavra vem do latim e quer dizer entendimento. A pessoa inteligente entende, mediante o raciocínio e a experiência, as coisas, mesmo complexas. É uma habilidade que, diferente da sabedoria, pode ser avaliada e até quantificada. Daí os testes de inteligência, incluindo o famoso QI, coeficiente de inteligência, aliás, objeto de controvérsia nos últimos anos. Ser inteligente não é ser sábio. Na sabedoria, o furo está mais acima. A pessoa inteligente nem sempre age bem. A história da humanidade está cheia de vigaristas que aplicavam e aplicam golpes inteligentíssimos. Os hackers, por exemplo. No fim, essas pessoas se dão mal, exatamente porque lhes falta esse conhecimento maior, que é a sabedoria. E aí ele está trazendo, entendeu, gente, pontos do que é ser inteligente, do que é a sabedoria. Ele está justificando desde o início, já que é o questionamento dele inicial. Qual é o questionamento dele inicial? Tá aqui, ó. Será que isso é um sonho comum para a humanidade? Será que todos sabemos o que é sabedoria? E no Brasil em particular, isso seria o ideal? Então ele está tentando, no desenvolvimento dele, responder as questões que ele mesmo se questionou no texto. E aí ele traz, ó, isso é ainda mais verdadeiro no caso da astúcia, que não é sabedoria nem inteligência. É uma coisa menos sofisticada, mais primitiva, daí porque nas fábulas é simbolizada por um animal, a raposa. A raposa não é sábia nem inteligente, a raposa é astuta. A astúcia é uma habilidade de enganar. A astúcia é manha, esperteza. Zélia Duncan diz isso na letra de uma música. Astúcia, astúcia, o que te faltou foi astúcia. Para roubar meu coração faltou muito pouco, era só ter procurado no outro bolso. Astucioso é o cara que procura no outro bolso e o cara que sabe como roubar. Isso explica porque a astúcia é ainda tão valorizada no Brasil, porque representa uma maneira fácil de conquistar as coisas e de subir na vida. Gente, por que eu trouxe esse texto e por que esse texto é interessante para vocês? Porque a ESA trabalha com temas nesse sentido. Tá? A ESA trabalha com questões com caráter humano, né? Com questões com características humanas, de formação humana, né? Ambição, já falei aqui, empatia, doação, tá? Ela trabalha com esses sentimentos, né, da formação humana. Então, o que eu quero também com esse texto é colocar para vocês, né, alguns tópicos pertinentes do que vocês falariam sobre sabedoria, por exemplo, do que vocês colocariam como astúcia, tá? Do que vocês falariam sobre QI, do que vocês falariam sobre inteligência, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ele trouxe uma música para fundamentar o parágrafo dele. Continuando. E aí ele faz essa conclusão que é bem grande, tá? Ele faz essa conclusão 3, 6, 8 linhas e meia, basicamente, essa conclusão. É porque também aqui tá numa letra de tamanho maior, né? Deve ter sido com 8 linhas. Se vocês perguntarem a alguém como se ganha as eleições, se com sabedoria, com inteligência ou com astúcia, a pessoa certamente optará a esta última alternativa, atrás da qual estão séculos de safadeza e de corrupção. Mas é que as duras condições da vida em nosso país, a pobreza, a desigualdade, deixaram esta lição.
sobreviver é preciso ser astuto, esperto. É muito glamuroso ser inteligente, é digna a admiração da pessoa sábia, mas quando se trata de salvar a pele, o melhor mesmo é a astúcia. Compreensível, mas não satisfatório. Nós só chegamos à verdadeira maturidade quando a astúcia reconhece a importância da inteligência e quando esta é um recurso para atingir a sabedoria. Um Brasil sábio deveria ser o nosso objetivo maior. Então ele está respondendo, né, aquelas questões que ele trouxe lá na introdução sobre o interesse do Brasil em ter um ideal, sobre a ideia de querermos ter sabedoria e como isso acontece no Brasil. Na verdade, ele diz sim que é um sonho comum, mas as pessoas acabam levando isso para o lado da maldade, né? Assim como os hackers. E sabedoria não é inteligente, não é bacana ter sabedoria no Brasil. No Brasil, o importante é ter astúcia. E aí ele vai trazendo vários pontos para argumentar, né, esses pontos de desenvolvimento e a tese dele, que era descobrir, né, como encontrar a sabedoria. E aí, esse é o texto, né, crônica. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre a formação da estrutura desse texto, que não se difere muito, né, do que a gente viu até agora. Como vocês viram, é basicamente a mesma estrutura. A grande questão é que agora você pode se colocar diretamente dentro do texto e contar a sua própria experiência, né, em relação à situação vivenciada. E aí eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida aí na estrutura desse texto, ou mesmo se fosse vocês para construírem um texto nesse sentido, quais seriam as principais dúvidas? Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês pensarem, tá? Se há dúvidas sobre isso. Vocês podem voltar, eu olhar o texto também. Tudo tranquilo? Vou dar tempo, né? Tô falando junto com vocês, como é que eu quero dar tempo? Dúvidas, então? Não, né? Se tiverem dúvidas, também vocês podem ir colocando aqui ao longo da produção de vocês. Bom, qual é o exercício de hoje? O exercício é dificílimo, mas eu preciso que vocês produzam até para saber como, pra gente fechar, né? Porque como não é um tema muito comum, não é uma tipologia textual muito utilizada, a gente vai fechar ela hoje mesmo. E nós vamos trabalhar na próxima semana com uma última tipologia textual, que era o texto narrativo dissertativo, e voltar para a nossa estrutura dissertativa, tá? Do dissertativo argumentativo. Então, hoje mesmo nós temos um exercício. Eu quero que vocês façam, né, um exercício, vão ter aí uma base de 50 minutos para a produção. Vocês vão ter aí a base de 50 minutos para a produção da redação. Então, vamos lá. O tema é esse. Considere os textos abaixo para escrever uma crônica argumentativa que tematize a amizade em uma sociedade consumista e imediatista. Isso é um tema provável da ESA? É um tema provável da ESA, tá? Eu não sei se já foi tema da ESA ou agora estou confundindo com algum tema da SpaceX. Eu posso estar... Acho que a amizade já foi, se foi da IPCAR. Eu acho que a amizade já rolou aí nesses concursos dessas instituições militares, tá? Porque também faz parte, né, como eu falei, da formação do caráter humano. Vou até pesquisar aqui qual foi a instituição militar que utilizou a amizade como tema da redação. E aí tem, né? Aqueles que fundamentam sua amizade no interesse amam-se por causa de sua utilidade,
por causa de algum bem que recebem um do outro, mas não amam um ao outro por si mesmos. Acresce que o útil não é permanente, mas está constantemente mudando. Dessa forma, quando desaparece o motivo da amizade, esta se desfaz, pois existia apenas como um meio de chegar a um fim. O que Aristóteles está querendo dizer aqui, né? E aqui para vocês guardarem essa carta na manga também, que é desse imediatismo, né? Desse consumismo, do interesse, né? Que as nossas relações, elas se dão sempre com base no interesse. A amizade também existe com base no interesse, né? Ah, mas fulano não me dá nada, mas fulano tem sempre uma palavra para te dar, né? Ele está sempre ali para te escutar. Isso também seria um interesse da nossa parte. Nós não teríamos nenhum apoio de relação, segundo Aristóteles, né? Sem interesse nenhum. E aí embaixo, turma, vocês estão me escutando? Tá tudo ok? Ah, tá, tô tanto tempo aqui sozinha que às vezes me bate uma dúvida. Ninguém coloca nada, dúvida nenhuma, pergunta nenhuma, mas às vezes eu fico, será que estão me escutando? Aí vamos lá. É uma turma mais quietinha, né? Pra mim, tem uma outra HQ aí, né, que é do Alexandre Beck. Pra mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro dos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Né? Então, o que ele está colocando é que as pessoas que mesmo têm um cachorro, elas estariam ali naquela relação com o cachorro por interesse. Fato. E aí é muito bom esse tema de redação, porque ele vai trabalhar várias questões, tá? Que eu preciso que vocês saibam, inclusive. Que é a relação do consumo, que é a relação imediatista, essencialmente o valor de uma amizade. E também vai falar sobre interesse. Então, basicamente, eu quero que agora, em 50 minutos, mais precisamente em 50 minutos, vocês irão produzir uma crônica argumentativa falando sobre amizade lá no Class. E vão postar lá no Class. Pode ter 20 linhas, tá? Ela pode ser mais curtinha. Não precisa ter as 30 linhas como exigido. Ela pode ser um texto mais curtinho. Então, vocês farão aí, basicamente, 4 parágrafos com 5 linhas, diríamos assim, tá? Vocês podem falar de uma experiência de vocês, vocês podem falar das redes sociais, vocês podem utilizar o Zygmunt Bauman, que fala sobre imediatismo, né, e modernidade, relações líquidas, que é esse quantitativo de amizades trazidas pelas redes sociais. Vocês podem trazer um filme que fala sobre amizade, aliás, são vários filmes, né, que relatam a amizade. Vocês podem falar de tantas coisas, música, tem tema de música, né, amizade. E tudo isso serve para fundamentar lá o parágrafo. Tudo bem ou tá difícil? 20 linhas é o básico aí pra gente poder produzir. 20 linhas em 50 minutos é possível. Não é possível? Eu vou agora criar uma atividade no Class com esse tema e vocês vão anexar lá até as 3 horas. Tudo bem, turma? Me dá um ok aí, por favor. Vamos fazer exercício, né? Vamos produzir. E a crônica, ela é mais simples porque vocês podem, inclusive, contar uma experiência de vocês. Primeiro você vai situar o tempo, o espaço, o clima. E depois vai poder, no segundo parágrafo, contar uma própria experiência em relação a essas amizades que são tão imediatistas, né? Ou, qual é o valor de uma amizade em uma sociedade como a nossa? Tá em aberto também, tá, Marcos? Eu coloquei lá, vou olhar agora, inclusive. Tá em aberto, porque eu sei que é um tema que dá mais trabalho também. Tá bom? Vou até olhar agora lá, as gerações do militar, como é que tá. Podem começar, ok, turma? Me dá um ok aí, porque senão eu vou entender que vocês não aceitaram o exercício. Não é possível que a turma não queira fazer um exercício, pra gente poder pular de fase. Ah, tá, agora foi. Já está com delay aí, agora foi. Tá? E aí também, gente, é a oportunidade de mais uma produção no mês, né? Vocês vão ter mais uma produção além dessa no mês de agosto. Tá? Porque isso aí é só um exercício. Então, pense que vocês estão produzindo uma a mais. Ó que presente. Tá bom? Beijo, beijo. Eu volto no final, às 3 horas. Eu vou olhar o Class agorinha. Um abraço.
se a placa de vídeo não tivesse queimado no meio da aula. Eu vou pra lá, então vou ver muito mais. Ai, não acredito. Cara, ai, de merda que acontece, que nem tem como acontecer, mas acontece. Maravilha. Caraca. Aquele troço que tava fazendo a tela ficar assim, é a placa de vídeo queimando. Começou a piorar, o meu também foi consumindo a imagem. Voltou lá? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Eu não sei se eu conferi certo na minha cabeça, eu não sei. Mas eu não sei se tá certo. Caraca. A sua aula precisa de 3 de mim. Ou um Cristiano. E esse é teste agora? Cristiano me pedia socorro toda hora pra resolver o BO dele. Se tivesse uma cadeira confortável aqui, já tava bom pra caramba. É terrível essas cadeiras desconfortáveis demais, né? Muito. Entra. Fala aí que o professor precisa de uma cadeira confortável. Que o professor é estrela. Sabe, né? Nossa, tão Aqui. desconfortável essas cadeiras. Essa daí não é não, essa daí é muito baixa. Ela fica alta. Pode me dando. Pode me dando que eu sou mais velha que você. Sou mais velha e sou professora. Eu tenho na sociedade eu deveria de ter privilégios. E você é bem mais novo que eu. Vai falar que sou homem branco hétero cis, vai. Hétero cis. Ser branco hétero, privilegiado. Deixa eu ver se eu acho uma cadeirinha no fundo. Nem essa cadeira é baixa. Nossa, isso daí. Não, mas você vai nessa? Tem espaço aqui. Fui pra cá.
Isso, da sociedade. Pode mostrar, rainha da sociedade. Você quer ser martini com morango? Eu nunca bebi martini. Boa pedida. É meu favorito, inclusive. Ah, é? Eu fico em dúvida entre martini e whisky de canela. Nossa, eu nunca bebi whisky de canela. Sabe se você bebeu whisky de canela? Sério, que eu nunca bebi. Vou comprar uma garrafa. Meu Deus, você vai ficar bêbada. Dá aula bêbada. Não, você não precisa beber muito. Você só precisa molhar o vinho. Experimentar, sim. Já tomou Pode ser. whisky? Já. O whisky não é feito pra você ficar bêbado. Pra dar aquela maciada. Só ficar macio. Ficar leve. Vamos ver agora se aguenta. Vamos ver se. Tá em tela cheia pra tudo? Chegou em tela cheia? Uhum. Show. Tu não sai abrindo o áudio também do nada, caraca. Sei lá, não, porque aí tinha uma roda, né, que se grava isso, sei lá, aleatoriamente. Eu não posso estar falando qualquer coisa que tu abre o áudio do nada sem avisar. Não, nunca avisei porque. Não, mas eu nunca abri o áudio do nada. Quando eu tô abrindo o áudio, Agora já falo. como você fez isso pra começar essa aula? Eu conversando contigo, tu. Então, aluno, eu só. Ué, já tava atrasada. Caraca. Abre do nada, sem gritando, nada. Nem percebi. Nem percebi. Deu 1h30 tem que ficar calado. 1h30, calado. O contrato tá dizendo isso não. Vamos lá. Vou trazer um violão pra cá, que eu consigo juntar isso aí, ficar tocando violão e tal. Depois minhas costas pararam de doer. Tá desde sexta-feira com a coluna ferrada. Mas ela não trégua hoje. Isso se chama idade. Não, isso se chama sedentarismo. E aí na sexta-feira o Eduardo falou assim, guarda aí essas maquinárias aí de trás, foi tudo não almoxarifado. Aí eu fui e fiz isso, mano, já era. Minha coluna foi pra caralho. Mas qual é desses textos aí que tu tá lendo? É uma Tá querendo ensinar eles a ler um livro? Não, isso aqui é um tipo de texto que cai na prova deles. Aí como ensinar a fazê-los o texto, mostrando um. Eu ensino todas as regras e aí depois eu mostro como é feito isso no texto, entendeu? Entendi. Você não pensou em, sei lá, falar de poemas ou música? Como? Com um texto? Sim. Ensinar. Não, pegar como uma aula. Sei lá, a música ela tem toda uma composição. Você acha que eu tenho tempo pra isso?
Pra produzir uma música? Não, produzir uma música. Você pegar uma música pronta e elaborar uma aula em cima disso. Tipo, querendo ou não, uma música é um poema, é melhor assim. Eu não sou uma pessoa musical. Até aí, primeiro ponto. Segundo ponto, que assim, as regras são muito flexíveis. Então a música teria que ser uma coisa que é mais regra fechadinha, né? Sim. As regras do texto, elas são muito flexíveis. Você pode isso? Pode, mas pode aquilo também? Pode também, mas tem que fazer assim. Então a música, não sei se fixaria nas regras dos textos. Eu acho que é só para poder deixar os alunos mais à vontade. Porque às vezes fica muito macio. Beleza, a gente já está em cima, mas falar de um assunto mais relaxado, às vezes faz o aluno se sentir menos pressionado. Mas eles precisam se sentir pressionados, eles vão passar no concurso. Se fosse escola, beleza, agora Não. curso. Uma coisa que eu aprendi com um professor, inclusive daqui o professor Thiago, de História. Geografia. Oi? Ele é de história, Thiago? Não, não é professor daqui hoje em dia, da época que eu estudei aqui. Ah, tá. E... Eu acho que Thiago é de geografia. Não, tem uma geografia hoje. E aí, tipo, ele falava, os professores tinham que aprender a ensinar engenharia para crianças de 5 anos. Porque os métodos que a gente usa para ensinar uma criança que não sabe de nada da vida são os mais eficazes para elas aprenderem. Só que quando as pessoas crescem, a gente para de tratar as pessoas como crianças. Se você tratar com simplicidade, essas Preciso coisas expressar que nem no exemplo. Sou. Querendo ou não, essa parada de aula online aproxima mais o professor do aluno. Você acha? Porque acaba que você não. Vamos supor, eu estou assistindo uma aula sua, é eu e você. Eu não estou numa sala com timidez de perguntar, não estou numa sala com pessoas ao meu redor, meio cansado, querendo estar deitado numa cama. Eu já estou deitado numa cama, não posso estar pelado, sei lá, de cueca. Eu estou na minha zona de conforto. Eu posso perguntar o que for, falar o que for, não tem problema, né? A cara dele aparecendo, a vergonha dele. Então aproxima bastante o professor.
tudo certo aí. Uhum.
Então, turma, faltam 15 minutos para o término da atividade e eu já abri uma atividade, né, um trabalho lá no Class, tá? Para vocês adicionarem a atividade de hoje. Engasguei com saliva. Engasguei com saliva.
faço pra colocar a hora aqui, você sabe? Ah, sabe. Ah, tá, já foi, acho que já foi. Não, não é 15h40, não, é 15h20. Você pode olhar na televisão também. Eu acho que tá a hora aí, não tá não? Não, eu queria saber como é que era o formato da hora. Aí é o formato comum mesmo. Nossa. O tempo tava passando rápido pra caraca. Eu não sei, parece que quebraram as pernas do tempo. Cheguei em casa e tem cliente pra cortar cabelo. Pode ter. Deixa eu botar aqui. Oi, tem. É o ideal, né? 20 linhas, que é o mínimo que vocês vão cumprir sempre na prova de vocês. É o mínimo de 20, máximo de 30. E aí eu deixei com 20 porque eu entendo que essa tipologia textual ela não é tão explorada, mas eu tô trabalhando porque tá no edital. E aí eu vou avaliar também o trabalho de vocês hoje, que fecha no máximo 3h20 na plataforma, tá? Então você tem mais 20 minutinhos. Foi pego de surpresa, né? Já falou sobre a rede social, já falou sobre essa ideia do quantitativo, né? De amizade que nós temos em relação às redes. Quem tem mais amigo, quem tem menos amigo, é visto com quais olhos, né? Nas redes sociais. Temos música sobre amizade. Nós temos filmes, séries, inclusive falando sobre as redes sociais. E a gente também tem o Zygmunt Bauman, que vai falar sobre essa modernidade líquida, né? Que as coisas acontecem de forma muito imediata. Tá, beleza. Quem quiser deixar digitado também pode, tá? Mas eu acho que já tem um tempinho que eu não avalio a parte estética do texto de vocês, né? Então pode mandar. Tá, eu deixei até 3h20, vou liberar mais até 3h30, tá? Que aí é o tempo de vocês conseguirem me entregar. Deixa eu entrar aqui de novo para poder colocar o outro horário. Porque essa redação é uma redação a mais que vocês terão, né? Nesse mês de agosto, tá? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula. Tô controlando o tempo aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau, querido. Deixa eu mudar aqui agora o tempo. Foi? Acabou? Acabou. Eles ficam bolados, filho. Assim, essa tipologia textual é exigida. Cara, eu tenho que cobrar. Não tem jeito. Tá lá no edital. Posso desligar aqui? Pode.